Bom, eu não comentei, não falei nada ainda a respeito do julgamento do Bolsonaro e a condução desse processo, como ele foi conduzido pelo Alexandre de Moraes, mas como deveria ser conduzido dentro do meu entendimento. Mas antes de julgar qualquer crime, o que os juízes eles têm que fazer? Analisar outros crimes que já aconteceram iguais àqueles, em quais instâncias foram julgados aqueles crimes e quais foram as sentenças dadas. Dentro do meu ponto de vista, é assim que deveria ser conduzido o julgamento do Bolsonaro e da ampla defesa que ele deveria ter tido. Mas vamos lá, presta atenção, olha lá. Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Olha lá. Segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerdas, então foram mais de um. Presta atenção bem aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha lá. Políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que aconteceram o impeachment da Dilma Rousseff. Lembram das falas da Dilma Rousseff? Eu não vou deixar, eu vou recorrer aos tribunais internacionais, depois vou gravar mais vídeos mostrando todas as falas da Dilma Rousseff e também mostrando que até a esquerda falava a respeito do Alexandre de Moraes. Inclusive, a quantidade de gigas, terabytes para ser lido em cerca de 10 tempos, não dá para fazer a ampla defesa que o Bolsonaro e as pessoas que estavam no 8 de janeiro para defesa poder elaborar a defesa de cada pessoa, ler não sei quantos terabytes. Mas vamos lá, por quê? Porque ele não poderia. Ah lá, o artigo 245, decreto de lei 3.689 do Código de Processo Penal, 3 de outubro de 1941. Ah lá, vamos lá. Se for amigo, quer dizer, se o juiz for meu amigo, se eu recorrer ao Supremo ou à segunda instância, se ele for meu amigo, parceiro de futebol, joga bola comigo, olha lá. Se for meu amigo íntimo ou meu inimigo, ou inimigo capital de qualquer desses. Quer dizer, só o primeiro parágrafo, mesmo a pessoa não sendo jurista, já está bem claro que se for amigo ou inimigo, ele não poderia ter participado. E se for cônjuge, também não pode participar. Olha lá. Antecede ou descendentes estiver respondendo a processo, fato análogo sobre o cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se for cônjuge, se for esposo, né? Enfim, dá para, ou se for parente sanguíneo ou a fim de terceiros graus, né? Primos de terceiros de terceiro grau, ou se tiver aconselhado qualquer uma das partes, se for credor de alguma coisa, ou devedor, tutor ou curador de qualquer uma das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Quer dizer, todo
esse processo, esse julgamento que foi feito contra o Bolsonaro, segundo o artigo 254, deveria ser anulado agora. Deveria ser anulado agora. E mais, se não fosse esse artigo aqui do Código do Processo Penal, que proíbe, sabendo que o Alexandre de Moraes é inimigo declarado, ele, Barroso, vencemos o bolsonarismo, todas essas pessoas não podem e não poderiam ter julgado segundo as nossas leis. Por isso, as sanções ao Alexandre de Moraes, depois à esposa dele e depois aos filhos deles também. Então, não sou jurista, mas eu abri aqui para que vocês possam ler e ver a veracidade dos fatos que eu estou trazendo para vocês. E a Dilma Rousseff, que também pediu golpe de Estado, vamos voltar lá na reportagem. Tá aqui o general, olha lá, comandante do Exército, General Eduardo Vila Lisboa, revela que em entrevista à Veja que a instituição foi sondada. A instituição, você vê como eles manipulam a informação, a instituição, não é o Exército do Brasil, é a instituição. Agora é a instituição, não é o Exército, foi sondado para dar. Eles manipulam, olha lá, a Veja, sempre manipulando favorável a hipótese, olha lá, sondada, e ressachou a hipótese de apoiar a decretação de estado de defesa. Quer dizer, estado de defesa não é nem golpe de Estado, nem intervenção militar, nem coisa alguma. Olha como que esses esquerdistas, quando eles vão noticiar, trazer as informações, olha como eles manipulam, eles distorcem. As informações vêm todas distorcidas do impeachment da Dilma Rousseff. Vilas Boas não diz quais foram os políticos. Quais foram os políticos que sondaram o Exército para golpe de Estado? Quais foram os petistas? Com certeza foram petistas que sondaram o Exército e pediram golpe de Estado. Quem são essas pessoas? Eles não falam, não é verdade? Eles ocultam, eles mentem o tempo todo para que nós não venhamos, saber o nome. Todas essas pessoas não estão presas e não foram condenadas e foram julgadas. Alguma dessas pessoas, que eu não lembro desses petistas terem sido julgados, e se foram julgados, estão soltos, estão na rua e não foram julgados pelo Supremo. Está aí para que você possa entender que tudo isso não passa de uma farsa, porque se a Dilma Rousseff não foi julgado pelo Supremo, então Bolsonaro, que também conversou ou pediu a respeito de golpe de Estado, não poderia também ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso. O Bolsonaro já tinha sido condenado por eles. Já tinha, porque a todo momento eles falando, não, o golpe nunca era a tentativa de golpe que ocorreu dia 8 de janeiro. Não, sempre o golpe. Não deixe de me seguir
nas redes sociais, Wesley.cardoso.